Chico Preto entra com medida judicial e pede prisão do diretor da empresa Manaus Ambiental. Deputados Vanderlei Dallas e Vera Lúcia buscam a regularização de frigoríficos no Alto Solimões. E na edição do Alean Notícias de hoje você também vai ver os principais fatos da semana no Parlamento Estadual. Manifestantes acampam em frente à Assembleia e Poder Legislativo apresenta resposta às reivindicações. Presidente da Assembleia, deputado Josué Neto, anuncia a votação do fim do voto secreto para a próxima semana. Emendas à Lei de Diretrizes Orçamentárias estão em discussão nas comissões permanentes da Alean. Câmara de Vereadores de Borba tem regimento interno e lei orgânica revisados pelo Secote. Comissão Especial apresenta na Assembleia projeto de lei que institui a Cesta Básica Popular. E ainda, no quadro Opinião Parlamentar, deputados do Amazonas falam sobre reforma política e plebiscito. O presidente da Comissão de Gestão e Serviços Públicos, deputado Marco Antônio Chico Preto, pediu à Justiça, nesta sexta-feira, a prisão do diretor da empresa Manaus Ambiental, Alexandre Bianchini. Segundo o parlamentar, a medida foi motivada pelo descumprimento de decisão judicial que considerou ilegal a cobrança da taxa de esgoto em algumas localidades da capital. O deputado Marco Antônio Chico Preto convocou uma coletiva de imprensa para anunciar que entrou com uma medida judicial requisitando a prisão civil do diretor da Manaus Ambiental, companhia responsável pelo abastecimento de água na capital. O motivo foi o descumprimento da decisão judicial que decretou a ilegalidade da cobrança da taxa de esgoto em bairros que não são beneficiados pelo serviço. A empresa tomou ciência da decisão há um mês e não respeitou a sentença, mesmo com uma multa diária de R$40 mil, continuando a exigir dos usuários o valor. Nós acreditamos que o pedido de prisão civil efetivamente garanta o cumprimento da decisão, porque o que nós queremos não é prender o diretor, isso não é o foco. O foco é garantir que a decisão de primeiro grau proferida pelo juiz Leonei Figliolo em 20 de maio do corrente ano e que no dia 5 de junho deste ano foi tomado conhecimento pela empresa, ela seja cumprida. O parlamentar também alertou o prefeito de Manaus, Arthur Neto, que a taxa indevida é exigida porque uma cláusula no contrato entre a prefeitura e a concessionária permite a cobrança, mesmo quando o serviço não é prestado. Quem pode corrigir isso? A decisão política do prefeito de Manaus, hoje, o ex-senador Arthur Neto, de retirar do contrato esta cláusula, mais do que abusiva. Bairros como Cidade Nova 1 e Distrito Industrial estão entre os mais afetados pela situação. O valor cobrado é equivalente ao valor do consumo de água. Em uma conta de R$30, por exemplo, também são cobrados mais R$30 de taxa de esgoto. O presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa do Amazonas, deputado Cabo Maciel, esclareceu em coletiva nesta sexta-feira a exoneração do soldado Platini Soares Lopes e a prisão do soldado Tiago Santos Pinheiro. Em discurso na tribuna da Casa, na última quarta-feira, o deputado pelo PSB, Marcelo Ramos, afirmou que o caso de exoneração do policial militar Platini Soares Lopes e a punição concedida ao PM Tiago Santos Pinheiro foi realizada de forma irregular pelo Comando-Geral da PM. O parlamentar declarou que as punições foram concedidas por conta de os soldados terem protestado junto à Casa Legislativa para receberem os salários conforme a nomeação dos cargos. Na ocasião, os militares estavam recebendo os vencimentos ainda como alunos soldados. Marcelo Ramos declarou ainda que os processos administrativos abertos contra os dois PMs foram manipulados, já que um foi exonerado do cargo e outro recebeu apenas 15 dias de prisão. Durante o discurso, o parlamentar mencionou o envolvimento de um deputado na casa no julgamento dos processos. O joguinho político do coronel Almir Davi e do comando que ele representa fez com que 2 dos policiais que estivessem aqui fossem presos. 2 policiais daqueles que estiveram aqui foram presos. Instaurado inquérito policial militar contra eles. Concluso o inquérito policial militar ontem, deputado Belarmino Lins, contra 2 policiais. O soldado Platini
e o soldado Tiago. Os dois acusados da mesma conduta, de mobilizarem a tropa para um protesto aqui na Assembleia. Aí, depois que o policial Tiago é solto, vira paquito, vira assessor de um deputado. E aí conclui o processo, o policial Platini, que continua na tropa, foi expulso da corporação, e o policial Tiago, que é paquito, que agora é assessor de um deputado aqui desta casa, pega 15 dias de suspensão. Em resposta às declarações de Marcelo Ramos, o deputado pelo PR, Cabo Maciel, declarou em coletiva à imprensa que o parlamentar não tem conhecimento do caso e não pode acusar o comando da PM e a Corregedoria da Polícia da tribuna da Assembleia sem estar de posse dos autos. Segundo ele, os processos são analisados nominalmente de acordo com a conduta dos militares. O deputado Marcelo Ramos, ele precisa ter esse conhecimento do que está no processo. Não podemos, eu jamais vou em cima da corregedoria, tentar manipular a corregedoria, tentar manipular o comando da PM, que é uma entidade seríssima, a corregedoria é uma corregedoria séria e jamais permitiria esse tipo de politicagem. É necessário que ele, quando ele use a tribuna da Assembleia, ele tenha um pouco mais de embasamento nas coisas, porque ele finda ofendendo, inclusive um parlamentar, eu sou parceiro dele aqui dentro, eu jamais faria um discurso da forma que ele fez na quinta-feira, praticamente dizendo que eu manipulei as investigações, que o Tiago pegou 15 dias de prisão em virtude de eu ter me intervido politicamente e o Platini ter pego como punição a sua exoneração. Cabo Maciel afirmou ainda que, além dos 2 PMs punidos, os outros 16 soldados também respondem processo administrativo por conta dos protestos. O parlamentar explicou que os processos ainda estão em andamento e devem ser julgados nas próximas semanas. Mas o advogado da Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar está amparando os PMs e analisando o caso a caso. Todos os 16 policiais estão respondendo esse processo, já deve estar em fase de término esse processo e deve ter retorno, sim. Eu quero saber se os 16 vão ser absolvidos ou se os 16 vão ser condenados. Porque, da mesma forma que ocorreu do Platini com o Tiago, vai ocorrer dos 16. As investigações, ela é individual em cima de cada nome, rastreando tudo, todas as ações do policial. E aí pode ser que os 16 sejam absolvidos, pode ser que os 16 sejam acusados, condenados, pode ser que a metade seja absolvida e a metade seja condenado. Isso vai depender das investigações que a Corregedoria de Polícia faz e faz muito bem feito em nome de cada um policial. A assessoria do deputado Marcelo Ramos informou que o parlamentar está em viagem de trabalho e deve se pronunciar novamente a respeito do caso na próxima semana. Os deputados Vanderlei Dallas e Vera Lúcia buscam a regularização de frigoríficos no Alto Solimões. Os parlamentares participaram de uma reunião para tratar do assunto com os superintendentes federais de Agricultura e Pesca. Dos 114 frigoríficos de pescado que existem no Amazonas, apenas 8 têm o selo do Serviço de Inspeção Federal, o CIF. O selo atesta a qualidade dos produtos de origem animal e quem tem esse selo pode vender os produtos para todo o Brasil e ainda exportar para outros países. Logo, os demais frigoríficos funcionam irregularmente. E visando o combate à clandestinidade de produtos, diversos órgãos federais, em conjunto com as Forças Armadas, estão realizando operações, como a Ágata, que na 7ª operação apreendeu mais de 1 tonelada de pescado em condições impróprias para o consumo, mas que estavam sendo comercializadas. Com o objetivo de encontrar soluções para os trabalhadores, a deputada Vera Castelo Branco e o deputado Vanderlei Dallas reuniram-se com os superintendentes federais de Agricultura e Pesca no estado. De acordo com a deputada Vera, a operação deixou a população do Alto Solimões assustada e chegou até a prejudicar a atividade pesqueira na região. Apreenderam quantidades, toneladas e toneladas de pescado e atearam fogo. E eles estão assim, a classe toda está assim, apavorada, está em sobressalto total, porque se anuncia que essa mesma ação irá estender a outros municípios. Os frigoríficos desses municípios de Tabatinga, de Tefé, de São Paulo de Olivença,
estão fechados. O deputado Vanderlei Dallas afirmou que a atividade econômica da localidade foi prejudicada por conta da operação. Existe muita burocracia, muita dificuldade, e esses homens e mulheres que pescam estão enfrentando dificuldade. Nós temos que ver uma maneira de tirar um pouco a burocracia para que nós possamos, através dos pescadores e dessas associações, exportar peixes e vir mais lucro para esse pessoal do interior. Para o presidente da Câmara Municipal de Santo Antônio do Içá, vereador José Gouveia, é necessário dar chance para os trabalhadores se regularizarem. O que a gente quer para a nossa região, o pescador, o dono do frigorífico que compra o peixe, que trabalha com o peixe, o que ele quer é a oportunidade de se legalizar. Por quê? A gente vê o governo federal, o próprio governo do estado, anunciando milhões em recursos para beneficiar o setor primário, só que esse povo não tem acesso a esse recurso. Porque eu tenho discutido muito junto com os órgãos do governo que a gente dê oportunidade para o nosso empresário lá, aquele que já trabalha com peixe, que já tem noção, que ele se legalize e que tenha acesso a esse recurso para implantar no seu frigorífico as exigências que o CIF faz. O superintendente de Agricultura no Amazonas explica algumas ações que precisam ser realizadas para que a regularização dos frigoríficos seja alcançada. Ver o que a legislação exige e ver como é que nós podemos chegar até esse segmento nos diversos municípios do nosso estado que ainda não estão legais, vamos dizer assim, de botar esse pessoal na legalidade. E, para tanto, a necessidade, por exemplo, de deslocamento, ou deles para lá, ou nós daqui até lá, para informá-los de o que é necessário. O superintendente afirmou ainda que as operações Ágata deverão acontecer mais vezes. Aproximadamente 20 manifestantes continuam acampados em frente à Assembleia Legislativa do Amazonas. 18 reivindicações foram apresentadas na última terça-feira. O presidente da Casa, deputado Josué Neto, conversou com representantes do movimento e prometeu debater a pauta de solicitação com a mesa diretora da Casa. Com cartazes de protesto, bandeiras e um carro de som, aproximadamente 20 manifestantes estão há mais de 24 horas em frente à Assembleia Legislativa. Rodolfo Marinho, um dos representantes do movimento, afirmou que a manifestação refere-se à redução dos salários dos parlamentares e verba de gabinete, redução do recesso parlamentar de 45 para 30 dias e reajuste salarial com base no salário mínimo, entre outras solicitações. Estamos apresentando 17 pautas, mais uma 18. Amanhã serão 50, depois da manhã serão 500 e assim por diante. Temos muitas mudanças a serem feitas. Diversos parlamentares foram até os manifestantes demonstrar apoio ao ato e classificaram como legítima a ação dos populares. Marcelo Ramos, Chico Preto e José Ricardo. Não dá para esperar o próximo semestre. A hora de elaborar uma pauta positiva e votar é agora, até a semana que vem. Eu acho legítimo as pessoas trazerem suas manifestações pacificamente, uma pauta definida. Eu não vejo nada de absurdo. E aí a gente tem que compreender o processo, interagir com o processo, buscando soluções, as soluções possíveis que nós podemos encontrar nesse momento. Eu acho que é importante a manifestação da população, dos vários grupos da sociedade, cobrando políticas públicas. O presidente da Assembleia, deputado Josué Neto, recebeu dos manifestantes a pauta de reivindicações e prometeu respondê-las em 24 horas após levá-las à mesa diretora da ALEAN. Josué Neto reforçou que alguns itens da pauta já foram votados e aprovados na casa, como, por exemplo, o fim do 13º e 14º salários dos parlamentares e o fim do voto secreto, que ainda deve ser aprovado pela Assembleia. As reivindicações nós recebemos de forma escrita, né? Foi protocolizado e eu pedi 24 horas para que possa responder essas reivindicações de forma escrita, da mesma forma, né? Explicando o que é possível ser feito e explicando o que não é possível ser feito. Os manifestantes garantiram que o movimento continuará pacífico e que não haverá invasão da Assembleia Legislativa. Porém, o acampamento em frente ao prédio segue até que as reivindicações sejam atendidas pelos parlamentares. E na quarta-feira, o Poder Legislativo apresentou resposta às reivindicações dos manifestantes. No momento em que a Assembleia pontuou cada item, veio à tona o fato de que o líder do movimento responde a processo na Justiça por agressão à própria filha. O empresário, que se diz apartidário, também foi candidato a deputado estadual no último pleito.
O prazo estabelecido pelo presidente da Assembleia Legislativa do Estado, o deputado Josué Neto, em apresentar respostas às reivindicações dos manifestantes que permanecem acampados em frente à Casa Parlamentar foi cumprido. O documento foi entregue por volta das 3 da tarde pelo diretor do setor de documentação da Casa, Thales Loureiro. De maneira hostil, os manifestantes receberam um documento afirmando que devem permanecer acampados em frente à Assembleia. Pedido número 7. Obrigatoriedade de fiscalização da presença do mesmo, divulgação online dos seus relatórios e pautas e gastos diários. O portal da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas já disponibiliza a presença dos parlamentares e todos os relatórios com gastos mensais dos parlamentares. Se encontra disponível para consulta no chamado Portal de Transparência, conforme a Lei número 12.527, de 18 de novembro de 2011. A Assembleia está estudando uma forma de aperfeiçoamento do sistema de presença dos seus deputados. Que fique bem claro que o Portal de Transparência da Assembleia é um dos piores do país. E nós vamos acompanhar a questão do aperfeiçoamento. Até agora, a primeira resposta positiva que nós temos aqui. Durante uma tentativa de diálogo entre os manifestantes e os parlamentares na manhã de terça-feira, o deputado pelo PPS, Luiz Castro, também foi hostilizado pelos manifestantes. O parlamentar tentou ouvir as reivindicações, mas o líder do grupo, o empresário Rodolfo Henrique Marinho, incentivou os manifestantes a protestar contra o deputado. Eu não tenho medo de Vocês estão provando que são fascistas e autoritários. É muito triste ver jovens atuando como fascistas. Rodolfo Marinho organizou o protesto na última segunda-feira, que saiu do centro da cidade encaminhada para a sede da Assembleia Legislativa. Os manifestantes estão acampados na frente do Parlamento Estadual há 3 dias. O rapaz, que se diz ser apartidário, é filiado ao PDT e concorreu ao cargo de deputado estadual no pleito de 2010 pela coligação O Amazonas Melhor para Todos. Marinho também responde processo na Justiça por agressão à própria filha, além de um processo por furto. Desde que a presidente Dilma Rousseff propôs a realização de um plebiscito no país, a reforma política tem sido tema recorrente na Assembleia Legislativa do Amazonas. Além do prazo reduzido, a consulta popular pode gerar um custo de 500 milhões de reais aos cofres públicos. O vice-presidente Michel Temer e o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, entregaram aos presidentes da Câmara e do Senado Federal a proposta da presidente Dilma Rousseff de perguntas para compor o plebiscito. A consulta popular foi sugerida pela presidente no último dia 24. 5 temas foram pontuados por Dilma. Tanto o vice-presidente Michel Temer quanto o ministro da Justiça deixaram claro que a proposta do Executivo é apenas sugestão. Portanto, quando vai ser o plebiscito, se há plebiscito, quais os temas do plebiscito, o Congresso é o senhor absoluto desse processo. Um plebiscito ele dá diretrizes, ele dá alicerces. O detalhamento daquilo que for decidido pelo povo é feito pelo Congresso Nacional. E eu acredito que o povo, ao ser consultado, tem totais condições de dizer o sistema que ele quer para eleger as pessoas que os representam. Financiamento de campanha, que pode ser privado, como é hoje, público ou público com doações privadas. Sistema eleitoral, que vai decidir como será a eleição de deputados, pelo sistema proporcional, como é hoje, por voto distrital puro ou misto, por voto majoritário para a eleição de parlamentares, por voto em lista fechada ou flexível, ou então por voto em 2 turnos. Manutenção ou não das coligações de partidos para as eleições. O fim dos suplentes no Senado, que hoje não são eleitos pelo povo, mas podem assumir um mandato no caso de afastamento do titular. E o fim do voto secreto no parlamento, usado, por exemplo, nas votações para a cassação de mandato. Para que a reforma política seja aplicada já em 2014, as mudanças precisam ser feitas em 1 ano antes do pleito. E no quadro Opinião Parlamentar de hoje, os deputados do Amazonas falam de reforma política e não são unânimes na realização do plebiscito. Aqui vamos conversar com o deputado Marcelo Ramos, saber sobre a realização de um plebiscito aí para debater alguns pontos da reforma política. Deputado, na sua opinião, dá para fazer um plebiscito com o tempo reduzido e com um custo muito alto? Primeiro, o plebiscito tem uma questão jurídica.
Você não pode decidir por plebiscito matérias que dependem de mudanças na Constituição, já que mudanças na Constituição exigem quórum qualificado de 2/3 do Congresso Nacional. Então, primeiro tem uma questão jurídica. Segundo, do ponto de vista político, esse plebiscito nada mais é do que um oportunismo descarado do Partido dos Trabalhadores, uma tentativa de se aproveitar, de tomar para si bandeiras dos movimentos sociais que estão nas ruas clamando por mais democratização e mais transparência do poder público e dos parlamentos. Você não viu nas manifestações ninguém com uma faixa "quero voto distrital", você não viu ninguém com uma faixa "quero votar em lista". Isso não tem cabimento, isso não é pauta do movimento. Muito obrigada, deputado. Raquel, vamos saber a opinião de mais deputados. Hoje o custo das campanhas não é milhões, é bilhões praticamente no Brasil. Nós temos que mudar as regras, inclusive de financiamento. Então o plebiscito é para consultar a população sobre vários itens, para que esses itens sejam viabilizados no Congresso Nacional como itens fundamentais da reforma. Fora isso, só o Congresso, espontaneamente, não vai fazer. Olha o discurso de partidos grandes, e não, vai valer só para 2016 e lá para adiante. Não querem mexer no status quo. Continuo sendo muito reticente com relação à questão do plebiscito. Acho 500 milhões de reais um investimento muito caro para o país, para que a sociedade possa responder aquilo que é quase óbvio, né? Que todos querem uma reforma política, isso já se discute há muitos anos. Então acho que é melhor a gente, com cautela, com muita prudência. Existe um relatório muito amplo, muito bom, que consumiu 3 anos do deputado federal Henrique Fontana, que é do PT e é vice-líder do governo. Acho que esse relatório ele contempla muito do que pensa a sociedade brasileira e poderia ser feito de uma maneira mais tranquila. Na minha opinião, a melhor reforma é respeitar a opinião do eleitor. Então eu entendo que nada é mais justo do que você respeitar essa decisão. Os mais votados devem ser eleitos. Eu acho que a proposta, a ideia de plebiscito é querer tapar o sol com uma peneira. Primeiro porque quem propõe sabe que nós não temos tempo hábil para conscientizar a população, informar a população da importância desse tema. Tanto é verdade que há 20 anos se discute e não se chega a uma conclusão. Sem contar com os custos. Hoje nós estamos com a população que está às ruas reclamando de hospitais padrão FIFA, de escola padrões FIFA. Nós vamos gastar 500 milhões de reais para fazer um plebiscito em que a população sequer haverá tempo, tá certo, para ser informada sobre os temas e a complexidade deste tema, a reforma política. Nós não podemos mais trabalhar com eleição de 2 em 2 anos, esse país não aguenta. Temos que unificar as eleições. Essa questão de financiamento público de campanha tem que ser uma coisa que tem que consultar a população efetivamente, porque hoje a população não sabe, mas a grande maioria dos partidos políticos sobrevivem de dinheiro público e não há transparência sobre a aplicação desse recurso. Plebiscito para esse mandato não é viável e é muito caro. Ou nós fazemos como uma maneira de dar resposta à comunidade que exige mudança, e essas mudanças em algum momento elas mexem na Constituição, certo? Que o plebiscito seja um ato referendado só da presidente. Muda, o Congresso muda e referenda. E o vice-presidente da República, Michel Temer, confirmou após reunião com líderes da base aliada na Câmara, nesta quinta-feira, que a reforma política não valerá para as eleições de 2014. Presidente da Assembleia, deputado Josué Neto, anuncia a votação do fim do voto secreto para a próxima semana. E ainda, o Poder Legislativo aprova 10 projetos de lei. É o que você vai ver no próximo bloco. Quer saber mais sobre o que está acontecendo na Assembleia Legislativa? Acompanhe seu deputado também pelo site, onde você encontra a agenda de eventos, notícias do parlamento e muito mais. Acesse www.aleam.gov.br. Assembleia Legislativa, cuidando da nossa gente.
presidente da Assembleia, deputado Josué Neto, anunciou esta semana que a matéria que trata do fim do voto secreto deve ser colocada em pauta na próxima semana. Alguns parlamentares cobraram o posicionamento da Casa e defenderam que a apreciação da PEC deve ser feita mesmo antes do Congresso Nacional. Na sessão de quinta-feira, 4 de julho, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Josué Neto, anunciou a votação do fim do voto secreto antes do início do recesso parlamentar. O presidente acredita que os 24 deputados serão favoráveis à extinção e de maneira mais ampla que a posição adotada no Congresso Nacional. A definição política já existe, agora só falta realmente a decisão oficial, que é a partir do momento que a matéria for votada, que já sabemos que vai ser semana que vem, e que será aprovada, porque nós não temos nesse momento nenhum deputado contra a aprovação da matéria. Os parlamentares da oposição cobraram que a mesa diretora coloque a PEC que extingue o voto secreto na Casa em votação. A proposta de emenda à Constituição número 16 tramita na ALEAN desde 2011 e é de autoria conjunta com os deputados Marcelo Ramos, Luiz Castro, José Ricardo e Chico Preto. Luiz Castro defendeu que a Assembleia Legislativa não precisa esperar o Congresso Nacional aprovar a mesma matéria, para só depois tomar a decisão. Numa democracia moderna, não cabe mais voto secreto dentro do parlamento. Isso tem que ficar patente, claro, e ficar evidente. A sociedade não aceita mais. Então, não temos que esperar pelo Congresso Nacional. Já o deputado Marcelo Ramos, do PSB, ressaltou a importância da população saber como os parlamentares votam. Ramos também defende que as votações sejam publicadas na internet. Eu defendo que, além de acabar com o voto secreto, que todos os votos dos parlamentares em todas as matérias que tramitam na Casa sejam publicados na internet, para que a população possa saber como cada um votou em cada uma das matérias que passaram por aqui. Para os parlamentares, a votação da PEC do fim do voto secreto é uma resposta da Casa às manifestações populares realizadas no Estado nos últimos dias. As 50 emendas apresentadas à Lei de Diretrizes Orçamentárias do Amazonas estão sendo discutidas nas comissões permanentes da Casa. O presidente da Assembleia também garantiu a votação da LDO antes do recesso parlamentar e ressaltou que a Casa está sempre aberta ao diálogo com a população. É no projeto de lei de diretrizes orçamentárias do Amazonas que são definidas como serão feitos os investimentos financeiros no Estado para o ano de 2014. Até o fim do prazo, 50 emendas à LDO foram apresentadas pelos deputados, a maioria nas áreas de educação, segurança pública e reciclagem de resíduos sólidos. Atualmente, essas emendas estão em discussão nas comissões técnicas. Durante o pronunciamento na tribuna da Assembleia Legislativa, o presidente da Casa, deputado Josué Neto, garantiu a votação da LDO até o fim do primeiro semestre. De acordo com o nosso regimento, votaremos até o próximo dia 16, deputado Luiz Castro, que é exatamente o dia que temos a ideia, deputado Sidney Leite, de compensar o último dia de trabalho que está previsto para o dia 16. E nós estamos exatamente naquele momento, né, das reuniões onde as emendas da LDO estão sendo discutidas nas comissões e, como assim prevê o regimento, deputado Luiz Castro, nós temos que votar a LDO até o último dia de trabalho deste semestre. O presidente da ALEAN também fez uma avaliação dos últimos 5 meses, período em que está à frente dos trabalhos legislativos. Josué Neto destacou as votações de pautas extensas. Em alguns casos, mais de 50 projetos foram apreciados pelos parlamentares. O objetivo do chamado esforço concentrado é exaurir os PLs que estavam parados na Casa desde 2010. Eu queria aqui solicitar e informar os deputados que, por um acaso que tenham projetos pendente desses últimos 3 anos, 2010, 2011 e 2012, que possam informar ao apoio da Casa, ao apoio da mesa, para que nós possamos colocar em pauta, já que faltam pouquíssimos, cerca de 30 projetos ainda estão pendentes desses últimos 3 anos. Em relação às manifestações populares realizadas nos últimos dias, o presidente ressaltou que a Assembleia Legislativa sempre estará aberta ao diálogo. O parlamentar lembrou ainda projetos de leis que foram aprovados e beneficiam toda a sociedade. Desde o início da nossa administração, nós temos nos preocupado muito
em fazer uma pauta positiva. A pauta positiva, por exemplo, de ter aprovado o projeto de lei, de ter sancionado, de termos aprovado a lei do deputado José Ricardo Wendling, que era exatamente de proibir o repasse de recursos a ONGs ligadas a pessoas públicas. Pauta positiva de extinção do 14º e 15º salários, entre tantas outras pautas positivas, a lei do teste do coraçãozinho, de autoria do deputado Marcelo Ramos, enfim, nós estamos numa administração que a consciência, deputado Rota, está muito tranquila, consciência muito tranquila. O exemplo que tem sido dado durante esses meses, não tenho certeza disso, confie em mim, não tem paridade com os discursos que estão acontecendo lá fora, e que só estão acontecendo lá fora pela própria vontade dos manifestantes. Os deputados da oposição, Marcelo Ramos e Luiz Castro, cobraram a votação do fim do voto secreto. Para os parlamentares, a votação do projeto é uma resposta da Casa aos protestos acontecidos em Manaus. Chegou a hora de nós votarmos o fim do voto secreto aqui nesta Casa. Nós temos ampla consolidação de jurisprudência que não fere nenhuma cláusula de simetria, muito menos cláusula pétrea da Constituição Federal. A Câmara de Manaus já o fez, algumas assembleias já fizeram, outras câmaras municipais fizeram, e nós podemos avançar numa pauta positiva, demonstrando para a sociedade que não temos receio de mostrar como votamos. Eu acho que nós temos que dar um passo à frente. Além de acabar com o voto secreto, nós temos que publicar na internet o voto de todos os deputados em todas as matérias que tramitam na Casa. Josué Neto terminou o pronunciamento, reafirmando que está aberto ao diálogo e defendeu a democracia. E o deputado Luiz Castro se pronunciou em plenário em defesa da cota indenizatória. De acordo com o parlamentar, o recurso não é um benefício para o político, e sim um instrumento para a atuação do deputado. As diversas manifestações sociais que ocorrem em todo o país apresentam as mais diversas pautas. Entre elas, o fim dos privilégios da classe política é uma das principais reivindicações. Porém, muitas vezes, por falta de conhecimento, a população defende o fim das verbas indenizatórias devidas aos parlamentares. O deputado Luiz Castro usou a tribuna para defender a manutenção do Instituto. Segundo o parlamentar, a cota indenizatória é instrumento necessário para a independência da atuação política. A cota indenizatória é um instrumento para o exercício do mandato do deputado ser mais independente e abrangente, porque nós estamos num estado que tem 1.500.000 quilômetros quadrados, 62 municípios, municípios que só se acessa por via aérea fretando aeronaves, que não tem voo regular, ou quando tem, não os tem nas datas em que os parlamentares podem estar no final de semana. Enfim, há uma necessidade de você ter um instrumento, inclusive a oposição precisa desse instrumento para ela ter independência na sua atuação. E os próprios parlamentares de situação, se não tiverem a cota indenizatória, vão ficar completamente atrelados ao executivo, porque só vão poder atuar nos municípios mais distantes de carona com o executivo. Então, é preciso tomar cuidado. Algumas reivindicações parecem muito bonitas na teoria, mas elas depõem contra o exercício da democracia. A Assembleia Legislativa do Amazonas já extinguiu o benefício do 14º e 15º salários, o que também é pauta defendida por manifestantes. A população pode utilizar o portal da transparência no site da Alean para acompanhar os gastos realizados pelos parlamentares em www.alean.gov.br. E a Assembleia aprovou esta semana 10 projetos de lei, entre eles do deputado Vanderlei Dallas, que dispõe sobre normas de segurança dos consumidores nos estacionamentos públicos e privados. Entre os 10 projetos de lei aprovados, encontram-se 2 do deputado Francisco Souza, do Partido Social Cristão, um do deputado Vanderlei Dallas, do PMDB, e um da deputada Vera Castelo Branco, do PTB. Francisco Souza pede a criação no Amazonas do Dia Estadual do Turismo e do Dia Estadual do Ouvidor. Matéria da deputada Vera Castelo Branco cria a Política Estadual de Saúde do Adolescente no Amazonas. Já o projeto do deputado Vanderlei Dallas dispõe sobre normas de proteção e segurança dos consumidores nos estacionamentos públicos e privados.
E o projeto de lei da deputada Conceição Sampaio, que institui o Programa Estadual de Prevenção, Controle e Orientação da Osteoporose, também foi aprovado. Os detalhes com a repórter Pérola Paula. De acordo com o projeto de lei, o programa tem como objetivo a prevenção, o controle e a orientação da osteoporose. A autora, deputada Conceição Sampaio, disse que apresentou a matéria como uma importante medida de proteção à saúde pública, visando diminuir os gastos com internações hospitalares, além de oferecer uma melhor qualidade de vida para a população. Pérola Paula para o Alean Notícias. Uma comitiva de médicos veio à Assembleia Legislativa cobrar celeridade na votação de projeto de emenda à Constituição do Estado que cria a carreira pública do médico no Amazonas. A PEC é de autoria do deputado Luiz Castro, do PPS, e está em tramitação na Comissão de Constituição, Justiça e Redação. A pressão pela aprovação da PEC ganhou força após o anúncio da presidente Dilma Rousseff da intenção do governo federal em trazer médicos do exterior para atuar em áreas remotas do país. O Amazonas, estado com maior extensão territorial do Brasil, seria um dos principais destinos destes profissionais. A alternativa defendida pelo sindicato da categoria é a regulamentação de uma carreira pública aos médicos, nos moldes da carreira aplicada aos magistrados. Os profissionais iniciariam o serviço no interior do Amazonas e progrediriam até conseguirem atuar na capital, Manaus. Para isso, o presidente do sindicato acredita serem necessários maiores investimentos na infraestrutura dos municípios do interior. Entendemos que tem que haver um financiamento adequado dessa saúde para que haja infraestrutura adequada no interior e também o pessoal, médicos e demais profissões sejam adequadamente valorizados o seu trabalho, né? Com isso, acho que a gente tem a solução do problema, que é fixar o profissional no interior, mas com condições e segurança profissional. O autor da PEC, que cria a carreira de médico no Amazonas, deputado Luiz Castro, acredita que com a aprovação da matéria, o interior do Amazonas se torne atrativo para os profissionais da saúde. Essa é o caminho para interiorizar a carreira da medicina. Num país que tem a Amazônia com dimensões muito continentais e pagando salários melhores iniciais para os médicos que forem trabalhar nos municípios mais distantes, para que fiquem no mínimo 4 anos na região onde eles ingressaram na carreira e depois possam progredir para a capital. Ou seja, é estruturar aquilo que já devia ter sido estruturado há muito tempo e que nunca o foi por desinteresse dos governos, mas também porque os próprios médicos se acomodaram. E agora, com essa questão de vir médicos de fora, os médicos se organizaram e perceberam a importância de ter uma carreira de estado de médico. A PEC já foi subscrita por mais de 10 parlamentares e encontra-se em tramitação na Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Casa, presidida pelo deputado Davi Almeida. O relator da matéria é o deputado pelo PMDB, Belarmino Lins. Deputados subscrevem pedido de investigação de ONG sobre o suposto superfaturamento das obras do edifício Garagem na gestão de Ricardo Nicolau. E ex-presidente da casa afirma que terá chance de provar a inocência na justiça. E mais, Comissão Especial apresenta na Assembleia projeto de lei que institui a cesta básica popular. Essas e outras notícias no próximo bloco. Quer saber mais sobre o que está acontecendo na Assembleia Legislativa? Acompanhe seu deputado também pelo site, onde você encontra a agenda de eventos, notícias do parlamento e muito mais. Acesse www.alean.gov.br. Assembleia Legislativa, cuidando da nossa gente. Os deputados Marcelo Ramos, Luiz Castro e Tony Medeiros subscreveram um pedido de investigação feito pelo Instituto Amazônico de Cidadania na denúncia envolvendo o deputado Ricardo Nicolau e o suposto superfaturamento das obras do edifício Garagem. Diante do fato, o ex-presidente da casa disse que terá a oportunidade de provar a inocência na justiça.
Diversos parlamentares comentaram o ofício protocolado pelo Instituto Amazônico de Cidadania, uma ONG de combate à corrupção, pedindo a apuração dos fatos envolvendo o ex-presidente da Assembleia Legislativa, deputado Ricardo Nicolau. O parlamentar foi denunciado pelo Ministério Público por supostas irregularidades nas obras do edifício garagem da Alean. O ofício foi recebido pela Casa, mas o regimento interno impede que uma pessoa jurídica, como o IACI, faça esse tipo de requerimento junto à Assembleia. Para contornar o problema regimental, os deputados Marcelo Ramos, Luiz Castro e Tony Medeiros subscreveram o pedido de investigação e defendem a apuração das denúncias também na esfera administrativa. Há uma denúncia feita pelo Ministério Público, fruto de uma investigação séria, e o que nós estamos propondo é que a Assembleia também instaure um processo de investigação interno. Foi feita uma denúncia por parte de uma entidade e há um entendimento na Comissão de Constituição e Justiça de que pessoa jurídica não tem legitimidade para esse tipo de propositura, portanto, eu, deputado Luiz Castro e deputado Tony Medeiros, estamos subscrevendo essa representação para que ela possa ter tramitação regular na Casa. Nós entendemos que é muito mais legítimo ela partir da sociedade civil do que um colega parlamentar. O que nós estamos aqui colocando é que isso precisa ser elucidado pela Casa, precisa ser investigado. E nós não podemos ser colocados no rol comum de omissão. Acho que essa questão aí de dizer quem é a favor, quem é contra, ninguém é a favor nem contra a cassação dele, ninguém é a favor ou contra uma punição dele. Do ponto de vista pessoal, nós somos a favor que a lei vigore, nós somos a favor que os episódios sejam elucidados, se ele estiver inocente de algum episódio de todos, que ele seja inocentado, e se ele for culpado, que ele seja punido. Já o deputado Francisco Souza pede cautela aos colegas parlamentares. Segundo Souza, o pedido está sendo utilizado para fins eleitorais. O que era para estar acontecendo nas ruas e em todas as fases em 2014, começou 2013 aqui, precocemente nós já estamos numa campanha política. Por isso que eu peço atenção, por isso que eu tive a coragem de pedir aos colegas para refletir, porque alguém está fazendo o trabalho político dele, do seu estilo, do seu modo de fazer, entendeu? Que ele tem todo o direito, mas nós não podemos entrar. Para mim é onda política. A gente precisa ter muito cuidado. O ex-presidente da Casa, deputado Ricardo Nicolau, se defendeu das acusações. O parlamentar afirma que irá provar na justiça a sua inocência. A obra é muito fácil de você investigar, porque a obra é físico. Ou você tem ou você não tem, ou ela está lá ou não está, ou fez ou não fez. Então é muito fácil. Então, infelizmente, né, o Ministério Público pegou problemas formais, pontuais, né, para dizer que tem um problema. Você vê que tem muitas contradições, que isso vai ser efetivamente esclarecido. Segundo o presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Alean, deputado Davi Almeida, o pedido do Instituto Amazônico de Cidadania já foi recebido pela comissão e um relator será apontado para analisar a legalidade do pedido. A Comissão Especial da Assembleia Legislativa, criada para fiscalizar a desoneração da cesta básica no Estado, apresentou nesta quarta-feira o projeto de lei que institui no Amazonas o programa Cesta Básica Popular. Para assegurar que a desoneração de 16 itens da cesta básica, anunciada no dia 8 de março deste ano pela presidenta Dilma Rousseff, chegará à mesa do consumidor, foi criada uma comissão na Assembleia Legislativa do Amazonas, formada pelos deputados Conceição Sampaio, Adjilto Afonso, Marcos Rota, Luiz Castro e Marcelo Ramos. Durante o estudo feito para avaliar os descontos que deverão ser concedidos, foram realizadas audiências públicas e reuniões com empresários ligados ao setor que se comprometeram em repassar o benefício à população. Mas por falta de diálogo com a Secretaria do Estado da Fazenda, não se chegou a um acordo. Por conta disso, os parlamentares criaram um projeto de lei que institui o programa Cesta Básica Popular no Amazonas para dar uma resposta à sociedade sobre os benefícios da desoneração. Se aprovado, o projeto de lei garante a alíquota de ICMS de 1% sobre os produtos da cesta básica e só será válido para as empresas que aderirem ao programa. De acordo com a Cefaz,
A alíquota de 1% de ICMS sobre os itens básicos é impraticável. Isso porque desobedece a um regulamento do Conselho Nacional de Política Fazendária que proíbe a incidência de ICMS abaixo de 7% sobre os produtos da cesta básica. Mesmo com posicionamento contrário da Secretaria da Fazenda, a comissão apresentou o projeto durante sessão plenária desta quarta-feira e aguarda a aprovação dos demais parlamentares. Antes do início do recesso, o Parlamento Estadual deve votar proposta de emenda à Constituição que autoriza o governo a conceder incentivos fiscais sobre o ICMS para as indústrias da Zona Franca de Manaus. O assunto foi tema de reunião na Assembleia. Os deputados se reuniram com o superintendente da SUFRAMA, Tomás Nogueira, e com o secretário de Estado da Fazenda, Afonso Lobo Moraes, para debater sobre os incentivos à Zona Franca de Manaus. A reunião também discutiu a reforma tributária do governo Dilma, outro tema que interessa diretamente ao Amazonas, tanto pelos incentivos fiscais federais concedidos ao Estado, quanto pelos ataques que o Polo Industrial de Manaus, principal fonte geradora de riquezas ao Estado, vem sofrendo sistematicamente da bancada parlamentar paulista. Graças ao projeto Zona Franca, Manaus detém o 6º produto interno bruto nacional, com faturamento anual da ordem de 63 bilhões de reais somente em 2012. O modelo gera riquezas e proporciona empregos sem impactar de forma negativa o meio ambiente. O presidente Josué Neto, que presidiu a reunião, considera se tratar de um momento delicado para a economia do Amazonas, em que todas as forças devem se unir em defesa do Estado. E uma audiência pública proposta pelo deputado Chico Preto foi realizada na Assembleia para discutir os impactos da renúncia fiscal do governo do Estado sobre o ICMS do combustível do transporte coletivo. O foco é avaliar se a desoneração está de fato contribuindo para a redução no valor da tarifa. R$ 2,75 é o novo valor da tarifa do transporte coletivo de Manaus, que passou a valer desde a última segunda-feira. A redução se deve à renúncia da arrecadação de alguns impostos cobrados dos empresários do transporte coletivo. Um deles é referente ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS do combustível. Para discutir os impactos desta desoneração, o presidente da Comissão de Gestão e Serviços Públicos da Assembleia, deputado Chico Preto, realizou uma audiência pública na Assembleia com a participação da SMTU. É de responsabilidade nossa provarmos ao povo do Amazonas de que todo esse esforço que é feito pelo povo do Amazonas, através do governo do Estado e da Assembleia, abrindo mão de recursos que são recolhidos sobre o preço do combustível, que ficou mais barato para os empresários, que esse esforço está diminuindo verdadeiramente o valor da tarifa. E mais, sabermos se a quantidade de combustível que está sendo desonerada é a quantidade necessária para que o sistema de transporte coletivo rode na cidade de Manaus. O superintendente da SMTU, Pedro Carvalho, destacou que é possível que ocorra uma nova redução. A nova redução depende de atos do governo, principalmente federal, que ainda há possibilidade de reduzir. Tem propostas aí mais avançadas, que é do pré-sal, né, onde o recurso vai ser destinado à educação, de repente pode também pensar no passe livre ou outra alternativa. O certo é que qualquer redução, alguém tem que bancar. Se não for o governo, teria que buscar outra solução. Para o presidente da Comissão de Transporte, Trânsito e Mobilidade da ALEAN, deputado Marcelo Ramos, o governo está atuando dentro das possibilidades para diminuir o valor da passagem. O governo do Estado já vai atuando meio que no seu limite. O governo do Estado já renuncia praticamente tudo que ele cobra do transporte coletivo, porque o que o governo do Estado arrecada do transporte coletivo é ICMS do combustível e IPVA. Também o governo cobra ICMS de outros itens, de pneus e tudo mais, talvez caminhar para a desoneração desses produtos também, mas a priori é para avaliar o impacto e a partir daí decidir o que fazer. De acordo com dados da Prefeitura de Manaus, o governo desonera do transporte público 5.800.000 litros de combustível por mês.
A Câmara de Vereadores de Borba teve o regimento interno e lei orgânica do município totalmente revisados. O trabalho foi feito com o apoio da Assembleia Legislativa do Amazonas por meio do Centro de Cooperação Técnica do Interior, o CECOT. Prevenir erros de interpretação e obediência às leis orçamentárias, fiscais e contábeis. Atualizar as leis orgânicas e regimentos internos dos 62 municípios do interior do Amazonas. Promover treinamento e capacitação aos servidores das casas legislativas em todo o estado. O Centro de Cooperação Técnica do Interior, implantado em fevereiro de 2012, já atinge boa parte dos municípios interioranos. O objetivo é um só: oferecer apoio técnico como forma de modernizar as câmaras de vereadores, para que assim os anseios da população sejam mais bem representados. Com uma população de mais de 40 mil habitantes, desta vez foi Borba quem recebeu o assessoramento técnico-jurídico. O regimento interno da Câmara de Vereadores e a lei orgânica do município foram completamente revisados pelo CECOT. Os documentos seguem agora para análise na Câmara de Vereadores. Nós estamos felizes aqui, recebendo aqui da mão do presidente da casa, o deputado Josué Neto, e dizer que isso foi um projeto, uma iniciativa do deputado Ricardo Nicolau, que deixou e só agora está sendo entregue por causa de alguns andamentos, norma de trabalho, e que a Câmara Municipal de Borba, eu falando em nome da população borbense, quase 40 mil habitantes do município de Borba, nós estamos felizes. Dizer que esse intercâmbio entre a Assembleia e a Câmara dos Interiores é uma oportunidade para nós vereadores e com certeza a população borbense está de parabéns porque ele vai ter esse acesso, nós vamos ter várias audiências públicas porque a população tenha a oportunidade de saber o que está acontecendo no regimento interno da casa e na lei orgânica do município. Bom, com certeza nós estamos muito felizes de dizer que o deputado Ricardo Nicolau, o presidente da casa, está de parabéns pelo esse projeto. O presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas, deputado Josué Neto, destacou a importância do trabalho realizado pelo CECOT para a modernização das casas legislativas do interior do Amazonas. Já o deputado Ricardo Nicolau, presente na solenidade, fez questão de frisar os investimentos realizados pela atual gestão no programa de assessoramento técnico. O deputado Josué Neto tem abraçado essa ideia, tem colocado para frente, tem feito com que etapas sejam vencidas, né? E isso é importante para a democracia, é importante para o fortalecimento dos partidos, é importante para o fortalecimento das câmaras em cada município e essa interligação com o Poder Legislativo Estadual que faz com que nós tenhamos uma integração para trabalhar cada vez mais e melhor pelo povo do Amazonas. Além da revisão dos documentos das câmaras municipais, os servidores das casas são qualificados em modalidades como lei de responsabilidade fiscal, aperfeiçoamento de comissões técnicas e gestão de gabinete. As cooperativas atuam de forma organizada no Amazonas há 40 anos. A representatividade econômica deste segmento foi reconhecida na Assembleia durante sessão especial proposta pelo deputado Luiz Castro. As cooperativas nada mais são que a união de diversas pessoas com o objetivo de desempenhar determinada atividade. Uma cooperativa é formada justamente para fortalecer a atividade profissional, encontrar uma forma alternativa de desenvolvimento econômico e resgatar o valor da ajuda mútua. No Amazonas, já são 40 anos em que o cooperativismo atua de forma organizada. Uma sessão especial realizada na Assembleia Legislativa parabenizou os membros das cooperativas pela data e reconheceu a importância econômica desses empreendimentos no estado. 40 anos de uma história feita de gente, né? Pois sociedades cooperativas são sociedades de pessoas e não de capital. De forma que o movimento cooperativista no Amazonas tem avançado, tem unido pessoas e multiplicado resultados. E a prova disso é a presença hoje de muitas lideranças do cooperativismo de vários segmentos da economia, desde a agricultura familiar, do extrativismo, à área de saúde, mostrando que esse instrumento econômico pode gerar eficácia social muito boa para a sociedade. A secretária de Governo, Rebeca Garcia, representou o Poder Executivo Estadual e reafirma a importância das cooperativas, especialmente no setor primário.
O governador Omar Aziz tem uma noção clara de quanto o cooperativismo é importante para o estado do Amazonas, o quanto é importante para o desenvolvimento da economia do interior do nosso estado. O setor primário tem sido um setor que o governador tem olhado de maneira muito especial, tentando assim, criar por calha de rios condições para que tenha uma economia pujante no nosso interior. E a gente sabe que uma das alternativas é por meio do cooperativismo. Então o cooperativismo está de parabéns, porque justamente nesses 40 anos o governo vem dar o maior apoio, o maior olhar para esse setor, que é o setor primário. O cooperativismo ele está em várias áreas, né? Mas a gente sabe que o cooperativismo ele é muito forte no setor primário e por isso que a gente está focando no setor primário, né? Então, está de parabéns por esses 40 anos. Eu tenho certeza que esses 40 anos não devem ter sido fáceis, mas que tem tudo para ser muito mais forte, muito mais profissional e que vai poder cada vez mais ajudar o nosso estado. A homenagem foi proposta pelo deputado Luiz Castro, que também é presidente da Frente Parlamentar do Cooperativismo. O cooperativismo faz essa semana 40 anos de presença no estado do Amazonas. São 40 anos em que foram plantadas as primeiras sementes de apoio às cooperativas no estado do Amazonas. Durante esses 40 anos, o cooperativismo do Amazonas cresceu. Cresceu na capital, cresceu no interior, em diversos ramos. No interior, principalmente no ramo agropecuário e do extrativismo. Hoje nós temos usinas de beneficiamento de castanha em Manicoré, em Lábrea, em Amaturá. Nós temos em vários municípios os castanheiros recebendo o benefício, industrializando a castanha e o dinheiro que antes ia para o comerciante, que ia para a indústria aqui em Manaus, fica para eles como lucro. A Assembleia Legislativa também realiza uma exposição de produtos e serviços das sociedades cooperativistas. Diversas entidades estão presentes no hall de entrada da Aleam. O evento continua até o dia 5 de julho. E nós ficamos por aqui. Para sugestões de reportagem, tvaleam@aleam.gov.br. E você acompanha esta edição no canal do Poder Legislativo no YouTube. É o canal Aleam. Mais informações sobre a atuação parlamentar, acesse o site da Assembleia e nossas redes sociais. Um ótimo fim de semana para você e até a próxima segunda-feira.